tua casa nesse dia, ó Maria. Abre as portas, abre os braços pra Jesus. Dai entrada todos filhos da agonia, que recebam teu amor e a tua luz. Mãe querida, protegei a todos nós nesse mundo de amargura e expiação. A quem chora, consolai com a tua voz, e guardai-vos todos em teu coração. Ó Maria, ó Jesus, ensinai-nos a seguir teu roteiro, a tua luz, amar e servir. Ó Maria, ó Jesus, ensinai-nos a seguir teu roteiro, a tua luz, amar e servir. Mãe querida, protegei a todos nós neste mundo de amargura e expiação. A quem chora, consolai com a tua voz, e guardai-vos todos em teu coração. Ó Maria, ó Jesus, ensinai-nos a seguir teu roteiro, a tua luz, amar e servir. Ó Maria, ó Jesus, ensinai-nos a seguir teu roteiro, a tua luz, amar e servir. E começamos nossas atividades dessa noite agradecendo ao nosso Mestre Jesus e também a toda espiritualidade que atende esta casa, pela oportunidade do acolhimento, do atendimento, do esclarecimento que nos é ofertado. Obrigado, Pai, em nome de todos que estão aqui presentes, por essa bênção, essa graça que recebemos semanalmente. O palestrante dessa noite é o nosso companheiro Orlando Dutra, que nos traz como tema a fé. Essa palestra está sendo transmitida ao vivo pela web rádio Portal da Luz de Dourados e retransmitida pelas web rádios Semente de Amor de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e pela web rádio São Francisco de Tobias Barreto, no Sergipe. Que a paz de Deus esteja entre nós. É muito bom encontrar aqui mais uma vez, nesta abençoada casa, onde o nosso nome já conta na história também, né? Estivemos aqui presidente em 2008, 2009, acho que foi mais ou menos nessa data. E a gente lembra dos companheiros de trabalho com muita saudade. E quando a gente revê, a gente é uma felicidade sem tamanho, né? Como também aqueles que já precederam a nós e hoje se encontram no mundo espiritual, numa outra dimensão, né? Eu tive pensando, mas será que tem muitos? Tem bastante já que fizeram a sua passagem para a vida espiritual. Inclusive a minha tia, Dona Geni, que nós amamos de paixão.
ela também já fez a sua passagem. Hoje nós vamos falar a respeito da fé, mas da nossa maneira, uma maneira simples, de uma forma que todos possam entender, e como eu sou também simples, né? Não vamos complicar nada, né? Nós começaríamos contando uma passagem bíblica, deixando aqui de fundo, para servir de parâmetro para aquilo que nós pretendemos falar na noite de hoje. É uma passagem bem conhecida, todos devem conhecer, ou a maioria. Se encontra na Bíblia, no Velho Testamento. Falar bem a verdade, nós não somos muito assim de comentar o Velho Testamento. Nós aderimos mais ao Novo Testamento, porque ali estão as palavras de Jesus, né, contidas no Novo Testamento. Mas essa passagem ela é muito importante e, de uma certa forma, importante para a gente refletir também, né, naquilo que nós vamos falar durante o transcorrer do nosso tempo aqui. Que é aquela passagem de Abrão, né? Abrão era uma pessoa já de certa idade, a esposa Sara também era. Então eles biologicamente não podiam mais ter filhos. E Abrão ficava muito triste, preocupado com isso aí. Aliás, isso era uma tortura para ele, porque ele queria desesperadamente ter um varão, né, um filho, para dar sentido à sua vida com a esposa. E isso aí torturava ele durante todo o tempo. E de repente, sem mais sem menos, ele ouve uma voz que vem e diz assim: eu estou aqui por parte do Senhor teu Deus. E ele manda te avisar que o teu anseio, o teu pedido, será muito breve atendido. Aquilo que mais você se preocupa, aquilo que mais você quer, vai acontecer. E como o que ele mais queria era um filho, né, ele ficou transbordado de alegria, satisfação, nossa, contentamento sem tamanho, porque ele acreditava firmemente nesse Deus. E dali 9 meses, acontece mesmo. A esposa contempla ele com um filho amado. Bom, um filho é a razão das nossas vidas. Até a gente tê-los, a nossa vida parece que tem sentido em função da gente mesmo, daquilo que a gente vive, vê, participa. Mas depois que a gente passa a ter os filhos, Nossa Senhora, tudo que a gente faz focando nos filhos, né? Os filhos são tesouros que Deus colocou em nossas mãos. E há aqueles que dizem que são tesouros de Deus, né? Que Deus dá para que possamos guardar, cuidar com bastante carinho. Imagina Abrão, né, que sonhava. Para ele era a maior felicidade do mundo ter um filho. E agora tendo. E os anos foram se passando, a criança foi crescendo nas graças de Deus, com o carinho da família, o amor, ternura. E o que era mais interessante ainda, o menino era muito obediente. Põe menino bom nisso. Era um filho que todo mundo sonhava tê-lo. E Abrão ficava tão emocionado, mas muito emocionado, ele e a esposa, não sabia o que fazia para conter aquela alegria, aquela satisfação de ter aquele menino. E o menino vai crescendo, quando ele fica mais adolescente, né, eu acho que, não sei bem, mas eu acho que aí de 8 para 10 anos, ele já tinha, né? Quando Abrão, inesperadamente, ouve aquela voz outra vez. E a voz chega e fala: Abrão, eu venho da parte do nosso Deus. Nosso Deus está pedindo para você um sacrifício.
Aí Abraão, pois não, eu faço o sacrifício que Deus assim quiser. Estou disposto. Olha, Abraão, agora o sacrifício é bem maior, hein? Você vai oferecer a vida do seu próprio filho em sacrifício. Imagina, né? Que coisa, né? Mas será que Abraão sentiu na hora, né? Eu fico pensando assim e me põe no lugar dele, né? Bom, Abraão falou, não, eu faço. Tudo que Deus pedir, eu faço. E conta-se que Abraão andou 3 dias e 3 noites, né? Levou o menino, como ele era já um pouco de idade, e tinha que andar 3 dias e 3 noites de a pé, né? Então ele levou o rapaz com um feixe de lenha nas costas. Aquele enorme feixe de lenha, o rapaz que levava. Rapaz, não menino, mas o menino era formidável. E quando chegaram então no local do sacrifício, depois de 3 dias e 3 noites, até então ele não tinha contado para o filho que o sacrificado seria ele, né, o próprio filho. Aí ele vai para amarrar. Ah, sim. Aí o menino fala assim, mas pai, cadê o cordeiro? Porque era hábito, né, sacrificar um cordeiro, pôr ali naquele feixe de lenha e oferecer a Deus. E o menino pergunta, mas cadê o cordeiro, pai? Falou, olha, não tive coragem de te contar. E aí já vai amarrando os pulsos dele, né? Porque o sacrificado vai ser você mesmo. A oferenda vai ser você. Não, pai, que isso? E pula para trás, né? Falou, filho, nós temos que ser fiel a Deus. Se ele pediu você em sacrifício, é porque naquela época tinha a história de ressuscitar, né? Deus já ressuscitou tanta gente, vai ressuscitar você também. Nós temos que confiar. Aí, como eu disse, o rapaz era muito obediente, né? Era muito especial. Ele oferece as 2 mãos. Fala, tá bem, então, pode amarrar minhas mãos. A hora que o pai amarra, ele se coloca ali, naquele feixe de lenha e espera o golpe fatal. O pai, então, pega aquele punhal, né? E ergue para cima. Quando ele vai descer o punhal, a voz outra vez. Não, Abraão, não faça isso não. Era só para ver se você realmente tinha fé. E até onde iria a sua confiança para comigo. E aí conta-se que Abraão cai de um lado, a faca cai de outro, né, o punhal. E Deus ainda fala para ele assim, fala, vai, segue o teu caminho, cria teu filho. Eu já sei que você confia em mim. Bom, essa passagem também serve para nós assim. Quem de nós teria essa coragem? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou espírita de berço, né? Graças a Deus. Mas eu não teria tamanha coragem, não. Está rindo lá atrás. Não teria, não. Tenho certeza que a maioria das pessoas aqui, ou todas, nós fraquejávamos nesse momento na fé, né? Com certeza, a gente fraquejava. Oi? É. E o cordeiro? Deus proverá. Obrigado pela dica aí. Então fica essa reflexão, como que nós encararíamos essa situação, né? A primeira coisa que a gente ia falar, bom, eu sou espírita, e isso aí não é nem Deus, deve ser alguma coisa alguma voz estranha que apareceu aí, né? A gente criava 1001 coisa, mas não chegaria ao entretanto, mas de jeito nenhum, eu fraquejava na fé mesmo. Não sou hipócrita, eu falo mesmo abertamente. Nesse momento eu não ia aos entretanto. Bom, mas a nossa fala é sobre a fé, já abordando ela, né? Deixando a passagem aí de fundo. Eu assisti um seminário de um companheiro nosso, não vou falar o nome aqui, mas um companheiro assim que a gente tem um maior carinho, né? Eu sou fã incondicional dele. E ele disse assim,
que existe 3 tipos de fé. Ou seja, existe a fé falsa, existe a fé cega e existe a verdadeira fé. Aí depois ele começa a comentar, como nós vamos comentar lá, da fé falsa. Então essa eu já passava um X, né? E tirava da jogada, porque a fé cega, a fé falsa não existe, o próprio nome já disse, é falsa. Mas qual seria essa fé falsa? E aí ele faz uma colocação muito inteligente, por sinal. Ele disse assim, ó, tem uma mãe, né? As mães, nossa, eu acho que não tem criatura melhor no mundo para gostar de um filho do que uma mãe, né? Elas dão a vida pelos filhos. Aí chega o filho correndo para dentro de casa e diz, mãe, arruma minhas roupas, minha mala, que eu estou indo para São Paulo. Mas agora, filho? Sim, agora, nesse exato momento. O rapaz vai me pegar daqui meia hora. Mas não, filho, não faz... Não, tem que ir, mãe, não tem jeito. Aí ela baixa a cabeça e vai arrumar a mala e as roupas do filho amado. Dali a pouco ele toma banho, se arruma e fala, mãe, eu estou indo, hein? Sua bênção, mãe. Fala, filho, vai com Deus, Jesus e Nossa Senhora. Nossa Senhora é um peso, né? Porque ela colocou a vida do filho na mão de 3 seres fantásticos. Os maiores, né? Que é Deus, Jesus e Nossa Senhora, a mãe de Jesus. E o filho amado vai. Dali meia hora ela pega o telefone e liga para ele. Filho, onde você está? Ah, já estou chegando aqui em Cruzaltina. Mas filho, está indo bem, filho? Claro, mãe, está tudo bem, nossa, sem problema nenhum. Quer dizer, por mais que ela gosta do filho, mas a fé dela não existiu aí, porque é uma fé falsa, não é? Ela, na verdade, ela entregou o filho a Deus, Jesus e Nossa Senhora. Mas não confiou, porque dali 30 minutos ela estava ligando. E ali passou o dia inteiro ela ligando para saber onde ele estava, como é que ele estava fazendo a viagem, se ele almoçou, se ele não almoçou. Foi o dia inteiro perturbando o filho. Quer dizer, não existiu fé, coisa nenhuma, porque a fé é uma confiança, é uma entrega mesmo. Eu entreguei a Deus, pronto, acabou. Ele cuida do meu filho. Então esse é um exemplo que o nosso querido irmão deu, né? Muito inteligente, por sinal. E depois, então, ele partiu para a fé cega. E a fé cega se baseia muito naquele... É um exemplo que a gente dá também, né? Deve ter outros exemplos, mas esse é o que nós escolhemos para abordar aqui hoje. É os pagadores de promessa, né? São os pagadores de promessa. Mas nós não estamos aqui criticando os nossos irmãos de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Todas as religiões são maravilhosas, conduzem a Deus, né? E as pessoas são as pessoas. Então, a pessoa faz uma promessa, negocia lá com o santo, com a santa, né? E vai até os extremos. Como a passagem que nós vamos contar agora aqui, de um senhor, né, que morava distante da igreja uns 18 quilômetros, mais ou menos, num sítio. E ele tinha uma vontade imensa de fazer uma casa muito boa na sede do sítio. E não conseguia, porque não tinha os recursos necessários. E ele fez uma promessa ao santo. Ele falou, eu vou de joelho até a igreja. E lá, chegando, eu faço uma prece e cumpro com a minha promessa. Em compensação, o senhor vai dar para mim a construção da sede do meu sítio lá. E assim ele começou a fazer o trajeto, 18 quilômetros. Quando ele chegou na metade do trajeto, que já era uns 9 quilômetros mais ou menos, o joelho estava sangrando. Algumas carnes estavam até expostas. E a filha seguindo o pai, muito preocupada, porque ela dizia assim, coitado, meu pai vai perder as pernas, vai pegar uma infecção.
Aí ela pega o telefone, né, o celular, e liga para o padre, muito amigo da família, e diz: padre, olha, está acontecendo isso, isso e isso, meu pai não quer largar da promessa de jeito nenhum, e eu estou vendo que ele vai acabar perdendo as pernas. Aí o padre, muito amoroso, né, disse: não, minha filha, eu vou aí. Pode ficar tranquilo, o seu pai vai entender. E aí ele pega o carrinho dele e vai ao encontro lá da pessoa que está fazendo a promessa. Quando ele chega lá, que ele vê aquela situação, fala: seu Sebastião, eu venho aqui por parte de Deus, porque o senhor sabe, eu represento Deus, né? E represento o santo que o senhor fez a promessa. Então eu quero dizer para o senhor o seguinte: o senhor está absorvido da promessa, não precisa seguir adiante. Porque o próprio santo, e eu vou ficar muito triste também se ver que o senhor perdeu as pernas aí, né? Contraiu uma infecção, então é melhor só desistir agora. E o santo concorda comigo. Aí ele olha assim, vira o rosto, né, para o padre, e olha assim e fala: por acaso o senhor é a Santíssima Trindade? Então, se o senhor não é, o meu negócio é com o santo, não é com o senhor. O senhor pode voltar para a sua igreja lá, vai rezar suas missas e deixa eu com o meu santo. E não houve jeito mesmo, o padre não demoveu a ideia do companheiro, né? E ele fez a promessa até chegar lá. Como chegou, a gente não sabe depois da história, porque foi um vídeo, né, que eu assisti. Mas achei muito interessante essa passagem. E ela registra bem a fé cega da pessoa. Essa é um tipo de uma fé cega, uma negociação que ele faz com o padre, mas que ele tem muita fé mesmo. Ele tem a certeza que se ele fazer aquilo certinho, ele vai conseguir os resultados, não é? Também acompanhei um outro caso, esse é bem de pertinho, inclusive, de uma pessoa, um casal que tinha um filho, e adora esse filho, porque ele é, graças a Deus, ainda é vivo, né? Adora o filho por demais, mas a criança, logo que nasceu, era muito doentinha, bastante doentinha. Pensa a quantia de vezes que essa criança foi internada. Cada vez que ela se internava, a mãe se internava com ela. Sabe daquelas mães que não larga do filho de jeito nenhum? E foram muitas vezes. Aí, numa daquelas crises que o neném estava tão doentinho, ela olha para o neném, pensa em Nossa Senhora e faz uma promessa. Fala: olha, vou esperar você crescer, ter 7 anos de idade, para mim cortar o teu cabelo. E aí, Nossa Senhora, eu corto o teu cabelo, ponho dentro de um saco plástico e levo lá no altar, nos pés de Nossa Senhora da Aparecida. Vou lá na Basílica. Bom, e os anos se passaram, graças a Deus o menino ganhou saúde, vitalidade, né? E quando chegou aos 7 anos, ela falou: agora eu tenho que cumprir a promessa, eu fiz, né? Ela corta o cabelo do menino, põe dentro de um saco e se desespera. Aí, como a gente conhecia muito, né, ela chega para a gente e fala assim: olha, seu Orlando, eu fiz uma promessa, eu estou num desespero tão grande porque eu não sei como é que eu vou fazer. Mas eu tenho que levar esse cabelo lá nos pés de Nossa Senhora da Aparecida. Porque eu fiz a promessa, meu filho está bom, então agora eu tenho que pagar. Mas tem um outro inconveniente. Eu não tenho os recursos. Porque uma viagem daqui lá é longe, eu tenho que ficar um dia, 2, pagando hotel, né, hospedada lá. Eu vou ter problema, não tenho a condição financeira. Aí eu pensei assim, falei: senta aqui junto comigo. Aqui. Sentou, eu olhei para ela e falei: olha, você sabe que você poderia trocar essa promessa por outra, né? Não, de jeito nenhum, a promessa é essa. Não, mas você pode trocar. Pode. Porque eu acho que Nossa Senhora ficaria muito mais feliz se você fizesse um outro tipo de sacrifício, aonde você tinha muito mais trabalho, mas você ia fazer alguma coisa de muito útil aos olhos de Nossa Senhora. Mas o que poderia ser isso? Falei: adotar um filho. Simplesmente, você já pensou se adotar um filho ou uma filha?
Não, mas a promessa é o cabelo. Eu falei, não, mas pensa bem. Vamos pensar aqui comigo. Você pode, por exemplo, fazer a promessa e dizer assim, falar, não, eu vou esperar aí 90 dias. Se dentro de 90 dias não aparecer uma criança para me adotar, é um sinal que a senhora está me dando que a senhora quer que eu cumpra a promessa. Se não, é porque a senhora aceitou a troca da promessa. Aí ela pensou assim, falou, não, mas isso aí eu aceito, sim. Eu aceito. E por incrível que pareça, porque eu acho que a gente é meio inspirado, né? Os espíritos inspiram a gente, né? Dali 30, 40 dias estava aparecendo uma criança. Nossa, que coisa extraordinária. A mãe chama a filha lá na casa, falou, filha, vem aqui que tem um presente para você. Aí a filha chega lá, está aquela criancinha, uma menininha, 3 dias de nascido. Nossa Senhora, as perninhas, sabe aquelas voltinhas que o neném tem? Ela tinha. Era uma princesinha. E ela pega aquele tesourinho na mão e leva para casa. E lá ela arruma o quarto, tudo decora, né, veste uma roupa de Cinderela na neném, aquela coxa de cetim, põe a neném bem no meio da cama. E a neném batendo as perninhas ali. E ela não sabia o que fazia, realmente já era coisa de Deus mesmo. E o marido chega às 11 horas do trabalho. Ela fala, agora tem que enfrentar o fulano. Será que ele vai aceitar? Porque se ele não aceitar, como é que eu vou fazer? Nada feito, eu vou ter que devolver a neném. E o marido chega lá no portão, está lá o filho e ela. Pai, aceita, fala que sim. Aí o pai, não, eu não posso falar que sim, ó. Eu não sei o que é. Não, mas fala que sim. E aí o pai sabe como é que é. Não, eu não vou falar assim, só vou entrar ver o que é isso que está acontecendo aí. E ele entra mesmo. Aí ele olha na sala, olha no quarto, olha na cozinha, não vê nada. Mas quando ele entra dentro do quarto, o principal está lá, aquela joinha, né? Aquela princesinha ali batendo as pernas, ele olhou, contemplou, e depois falou, o que significa isso aí? Falou, isso aí é aquela promessa, lembra que eu te falei? Pois é, apareceu a neném aí. Ó. Agora eu preciso do seu sim, porque se você não falar sim, o que eu vou fazer? Tem que devolver. Aí o marido olhou para ela e falou, olha, você sabe do sacrifício que uma mãe tem para criar um filho, né? E você sabe o que você passou com o fulano. Provavelmente essa neném, uma menina, vai te dar mais trabalho ainda do que o menino. Mas se você aceita até, muitas vezes, parar o teu trabalho, porque ela trabalhava também para ajudar em casa, se você pode até sacrificar o teu trabalho para ajudar a criar neném, para mim, vai caber o papel de pai e aumentar um pão mais na mesa. Então não tem inconveniente nenhum, fica na sua vontade. E ela falou, mas você está falando sério? Mas, claro, minha filha, estou falando sério. Aí foi aquela alegria toda, o menino abraçava, a mulher abraçava o marido, foi uma efusão de alegria que não teve tamanho, né? E por incrível que pareça, quando a nenenzinha tinha, eu acho, eu e minha esposa, nós acompanhamos esse fato, eu posso até perguntar para ela, quantos anos tinha a neném quando apareceu o menino? 14. Eu ia falar 9. Então, quando ela tinha 14 anos, apareceu um outro menino, com 3 dias de nascido também. É uma outra história que, se eu contar aqui, passo a palestra inteira falando, né? Mas aí adotou o menino também. Resultado. A menina foi um presente de Deus. Sabe aquele tesouro assim aquela joia de rara beleza? Essa menina. 4º ano de enfermagem. Comprou uma casa do lado da mãe e do pai para cuidar dos mesmos. Pensa na criatura boníssima que se transformou. O menino, agora no começo do ano, se formou em psicologia, um psicólogo. E o outro é advogado. Quer dizer, pensa a alegria de Deus, de Nossa Senhora, né, de eles fazerem aquele gesto tão bonito, né? Quer dizer,
essa é a verdadeira promessa que se deve ter sido feita. E eu fico muito feliz, né, de estar junto ali e passar aquele conselho. Bom, essas são as promessas, a fé cega, né? Que nós queríamos dar 2 exemplos aqui. Mas aí então nós partimos para aquela fé, a fé verdadeira. Deixa eu olhar minha hora aqui, que eu já estou passando, né? A fé verdadeira. A fé verdadeira é aquela que Jesus apregoou, Kardec tão bem aproveitou e codificou a nossa doutrina espírita, baseada naquela fé que Jesus nos ensinou. Ou seja, aquela fé que transporta a montanha. Eu pretendi aqui até contar aquela passagem do Evangelho, né, de Jesus. Acho que eu vou contar assim, bem rapidinho. Jesus estava lá no meio da multidão pregando o Evangelho. Chega aquele homem com aquele menino cego, né? E diz a Jesus assim: cai de joelho na frente do mestre. Cura meu filho, porque ele é lunático. Tem hora que cai no fogo, tem hora que cai na água, se machuca todo. E Jesus, e eu já pedi para os seus discípulos e eles disseram que não tinham condição de curar. Aí Jesus olha para aquele homem e fala: criaturas de pouca fé. Põe a mão na cabeça do menino e o menino fica imediatamente curado. Porque ele afasta dali, segundo a Bíblia, né, os demônios. Que para nós são aqueles espíritos sofredores, espíritos maus. E o menino imediatamente fica, então, curado. E os discípulos ainda perguntam: mas por que nós outros não conseguimos curá-los? Aí Jesus diz assim: por causa da vossa pouca fé. Porque se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a essa montanha: te transporta daqui para lá, e ela transportaria. Quer dizer, esse é o exemplo maior que a gente pega, né? E a fé é uma entrega, mas uma entrega mesmo. É uma confiança em Deus, porque o próprio Evangelho de Kardec, o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, diz que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Que junto com ela vem um quesito de outras coisas. A parte moral, a mudança nossa completamente, né? E gostaria de falar muito mais, mas o tempo chegou, né? Eu não gosto de passar da hora, porque sei que os espíritos têm compromisso conosco. Mas eu só vou resumir aqui dizendo o seguinte, que a doutrina espírita prega a fé raciocinada, que é aquela que pode encarar a razão face a face, em toda a época da humanidade. Quem sabe eu terei outras oportunidades e completarei mais a minha fala, né? Muita paz, que Jesus nos abençoe. O Luiz pediu aqui para nós fazermos o encerramento, né? Então nós vamos agradecer a Deus por esse momento sublime que estamos tendo aqui. Podermos estar aqui falando em nome de Deus, de Jesus, e que a gente possa ter conseguido passar alguma coisa para os senhores, as senhoras. Que esta semana, porque hoje é segunda-feira, né, possa ser um marco em nossas vidas. Tudo de bom nos aconteça. E que a gente possa favorecer para que isso se torne realidade. Ao chegarmos nos nossos lares, possamos abraçar os nossos filhos, nossas filhas, aquela pessoa difícil que muitas vezes deixamos em casa. E agradecer ao dom da vida, a oportunidade de estarmos aqui numa terra abençoada como Dourados, onde não falta nada. Tenho certeza que ninguém tem dificuldades aqui de conseguir alimento, água, casa para morar. Temos de tudo. Deus é maravilhoso. Nos colocou numa cidade como Dourados, cheio de luz e de bênção, e de tantas casas espíritas que nos orientam para melhor.
Pai nosso, que estais nos céus, que estais nas flores, nos cantos dos pássaros, no coração a pulsar, mas que está também na compaixão, na caridade, na paciência, no gesto de perdão. Pai nosso que estais em mim, em nós, que estais naquele que nós amamos, naqueles que nos ferem, machucam, naqueles que buscam constantemente a verdade. Santificado seja o teu nome, por tudo que és belo, bom, justo e também gracioso. Venha a nós o teu reino de paz, de justiça, de fé, de caridade, de luz, de amor. Seja feita a tua vontade ainda que as nossas rogativas prezem mais do que o nosso orgulho, do que as nossas reais necessidades. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, os nossos erros, as nossas faltas. Perdoa também quando se torna frio, gelado os nossos corações. Perdoa-nos assim, como nós possamos perdoar aqueles que nos ofenderam, mesmo quando o nosso coração esteja ferido, machucado. Não deixa-nos cairmos em tentação dos erros, dos vícios, do egoísmo, do ódio, da maledicência. Livra-nos de todos os males, da violência, de todo o infortúnio, de toda a enfermidade. Livra-nos também da dor, da mágoa, da desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que nós possamos ter aquela força, aquela coragem de dizer: obrigado, Senhor, obrigado, Pai, por mais esta lição de vida. Muita paz. Que Jesus nos abençoe.